Quando eu voltei da Itália, eu já não fui mais para o ponto de prostituição. Eu montei uma loja. Então, como eu disse, Deus começou a tirar tudo aquilo que eu tinha ganhado, que era aquele dinheiro sujo. Loja de quê? Uma boutique, na Joaquim Murtinho. E a loja praticamente acabou, já não tinha mais quase nada, e eu resolvi montar uma lanchonete, porque eu já sabia fazer alguma coisa na área de alimentação, que era já fazer alguns salgados, já cozinhava na Itália, já tinha uma certa habilidade com refeições. Montei essa lanchonete, que era de uma senhora. Dessa lanchonete surgiu um restaurante, que é o Maranata, que é onde hoje é da Valdete, do meu cunhado. Foi até então que a gente percebeu que a nossa vida começou a correr em círculos só da marmitaria. Até então a nossa vida estava se deslanchando ali, naquilo ali. Nós estávamos esfriando espiritualmente, o nosso relacionamento estava começando a afetar por causa do trabalho em si, preocupação com o funcionário, preocupação com a empresa. E nós resolvemos, falamos, não é isso que Deus quer para nós. Deus nos quer por inteiro na obra. Pelo que Ele fez na minha vida e por Ele ter me dado você, então Deus nos quer na obra. Nós oramos e fizemos um propósito com Deus. 3 dias depois, quando nós tínhamos tomado a decisão de fechar a empresa, nós recebemos uma ligação do pastor Flavinho Batista, dizendo que tinha ouvido falar que um ex-travesti tinha se convertido ao Senhor, e foi quando Deus colocou no coração dele de estar gravando o nosso DVD de testemunho. Então nós vimos isso como uma resposta de Deus às nossas orações, que seria um meio de evangelismo, um meio de levar a palavra de Deus para os 4 cantos do mundo através do DVD. Nós tínhamos algo no coração de mostrar a essa sociedade que ninguém nasce para ser homossexual. Assim como ninguém nasce para ser ladrão, assim como ninguém nasce para ser drogado. O homem, ele nasceu homem, e a mulher nasceu mulher. E nós tínhamos essa prova. Eu tinha a prova de Joyce. Como eu sempre digo no meu testemunho, eu não estou aqui para discriminar ninguém, para falar mal de ninguém, nem tampouco sobre preconceito, homofobia, não é nada disso. É aquilo que Deus fez na minha vida e aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. E a base de tudo é a família. E aquilo começou a me incomodar. E eu sempre orava, pedia para Deus assim, falava, Senhor, eu não quero essa vida para mim como empresário. Eu creio que no momento certo Deus ouviu a minha oração, né? Ouviu as nossas orações. Durante muito tempo eu usei drogas, né? Então assim, eu não tive a oportunidade de estudar por causa da minha família, por causa da pressão que existia na minha casa. Eu saí muito cedo da minha casa, então eu não tive a oportunidade de estudar. Quando eu comecei a me envolver com as drogas, eu comecei a usar muita maconha. Quando eu fui para a Europa, e eu comecei a perceber assim, os travestis que iam para a Europa, se eles usavam a heroína, eles viravam mendigo e não traziam nada para o Brasil. E eu logo pensei assim, falei, bom, eu não vou me envolver com a heroína, porque se eu me envolver com a heroína eu vou virar um mendigo. Eu não vim aqui para virar um mendigo, eu vim aqui para ganhar dinheiro, entendeu? Então assim, eu nunca quis me envolver com as drogas mais pesadas, mas assim, na Europa toda a vida eu usei muito haxixe, então assim, eu usava muito haxixe e muita maconha. Eu nunca gostei de cigarro e bebida alcoólica, isso eu nunca gostei. Depois que eu me converti, eu ainda tive as minhas lutas em relação às drogas. Assim, eu sentia muita vontade, porque foram muitos anos, foram mais de 20 anos usando droga. Então, foi muita luta, foi muita força de vontade, foi muita perseverança. E eu sempre fui fiel com Deus. Eu fumava, mas eu falava para Deus, falava, Senhor, eu era sincero com Deus. Falava, Senhor, eu fumo, eu gosto, mas eu sei que o Senhor pode tirar esse vício de mim. E foi indo aos poucos, o Senhor foi me libertando, até então que eu passei a tomar nojo. Aí eu fiz o propósito com Deus uma vez e eu senti muita dor de cabeça, fiquei uns dias sem fumar. Aí eu lembro uma cena que aconteceu, que eu comecei a fumar, me deu uma dor de cabeça, eu joguei a ponta no telhado da casa da minha mãe. E passou uns 3 ou 4 dias, eu senti vontade de fumar de novo. E eu subi nesse telhado para pegar. Eu caí lá de cima do telhado. Por Deus, eu não morri nesse dia.
Né? Então assim, aí eu vi assim, que a mão do Senhor esteve sobre mim e desde aquela vez, né? Foi um susto muito grande para minha mãe, né? E eu desde essa vez nunca mais, para a honra e glória do Senhor, literalmente nunca mais usei. Isso já tem o quê? Já tem mais de 14 anos que isso aconteceu. O processo para retirar o silicone foi, como eu disse, era algo que para mim era prazeroso, mas depois, né, que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar, a gente passa a ter a consciência do pecado, e aquilo passou a ser uma vergonha para mim. Então eu amarrava pano para ir na igreja, eu amarrava, como era prótese, era grande, era 380 ml de prótese, eu amarrava aquele pano aqui assim, aí eles subiam, então eu usava umas camisas largas, e eu entrei em contato com um médico em São Paulo e ele falou que para retirar o silicone ele cobrava $200. Mas como tirar os $200 se eu já tinha perdido quase tudo? Então assim, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a perder tudo, eu não entendia porque eu estava perdendo tudo. Aí eu fui conversar com a pastora Gisela e eu falei, pastora, eu aceitei Jesus para mudar de vida, e eu comecei a perder tudo. Ela falou, você vai perder muito mais ainda, né? Porque Deus não quer dinheiro sujo. Tudo esse dinheiro que você recebeu é dinheiro sujo, e Deus não quer dinheiro sujo. E como eu disse no início, eu tinha montado uma loja, tinha ido na Fenite, tinha feito uma grande compra na Fenite. Os ladrões entraram lá, roubaram tudo, ficou só o manequim e atrasou, uma mercadoria atrasou, e logo em seguida essa mercadoria voltou, essa mercadoria chegou. Eu tinha uma funcionária, eu estava morando com a Valdete na época, e eu falei para a pastora falou assim, vamos orar, você crê que Deus pode tirar? Eu falei, eu creio, pastora. Eu já conversei com o médico, ele cobra $200 para retirar esse silicone. E nós oramos na igreja no domingo, e foi que na segunda-feira entrou uma mulher dentro da loja, que eu nunca mais vi essa mulher. E essa mulher levou o restante das roupas que tinha na loja e perguntou para a funcionária se ela podia pagar em dólar. E essa mulher pagou $400 no restante das roupas que tinha. Foi aonde eu fui para São Paulo, peguei o dinheiro, fui para São Paulo, fui de avião, cheguei em São Paulo na terça-feira, marquei a consulta com o médico, na quarta-feira eu fiz os exames, na quinta-feira eu fiz a cirurgia, e naquele auge do primeiro amor, na convicção que era Deus que estava no negócio, o médico, a próstata do lado esquerdo estourou, né? O médico ainda fez algumas raspagens, eu falei para os médicos, para as enfermeiras, que eles eram só um canal, que quem tinha me operado era Jesus. E na sexta noite eu saí da clínica, no sábado eu voltei para Cuiabá, no domingo eu já estava testemunhando na igreja aquilo que Deus fez na minha vida. Durante o tempo que eu estive na casa de recuperação, a minha mãe conseguiu guardar uma poupança para mim. E lá na casa de recuperação, o silicone do quadril começou a inflamar. Então começou a ter algumas inflamações nos silicones do quadril. Aí eu vim para Cuiabá, eu não lembro hoje, o primeiro cirurgião plástico que fez a minha cirurgia. Só que quando ele fez uma lipoaspiração, que ele conseguiu tirar, mas ele não tirou tudo, ele tirou uma quantidade razoável. Eu voltei de novo, agora não, agora depois, já com o passar do tempo, que Deus colocou na minha vida também, né, o Dr. Paulo Buquério, que aqui no Santa Rosa de Cuiabá, onde o Dr. Paulo Buquério começou a ver depois, começou a gravar, o corpo começou a rejeitar o silicone do quadril, das pernas. Aí foi onde o Dr. Paulo Buquério começou a fazer as outras cirurgias, que foi a retirada total de todo o silicone no quadril. Eu costumo dizer que eu tenho as marcas do pecado, né, no meu corpo, mas assim, eu louvo a Deus porque conseguiu tirar tudo aquilo que o inimigo colocou no meu corpo, conseguiu retirar tudo. Graças a Deus. Ele era muito danado desde pequeno. Olha, a adolescência de Joy, ele, bem dizer, não teve nem bem uma adolescência, né? Porque, como ele já falou para você, lá em casa, era uma casa que não tinha paz. O pai dele bebia, brigava muito, tanto faz comigo como com eles. E o pai não gostava dele, batia muito nele. E ele vivia mais na casa da avó do que lá em casa mesmo. Aí ele foi ficar um menino assim muito rebelde, né? Porque não tinha paz, não tinha amor de pai, não tinha nada, né? Então,
A fase dele foi muito difícil. Pra mim, quase eu não notava muito, mas aí um dia uns meninos, ele ia muito na beira do rio, aí que um menino falou, ele brigou lá com o menino, aí que o menino começou a falar, né, que ele tava indo lá na beira do rio e que ele tava procedendo mal. Aí que eu fiquei sabendo. Aí chamei ele, conversei com ele, falei, mas não ia falar que era verdade, né? Aí que os meninos começaram a falar lá na rua. A primeira lembrança que eu tenho dessa transformação, de que ele era um rapaz diferente, né? Foi quando, num caderno dele, alguém na minha casa achou um caderno dele que estava escrito uma declaração. Eu comecei a me preocupar a partir desse dia. Esse foi o primeiro contato. Mas eu procurei esquecer aquilo ali. Até quando a gente começou até quando a minha irmã começou a perceber que roupas dela estavam sumindo, sapatos, né? Que ele começou a pegar para poder usar. Aí a gente chegou à conclusão que realmente tinha uma coisa muito ruim acontecendo na vida dele. A gente não tinha nenhum tipo de equilíbrio, de sabedoria para abordar esse assunto, né? Que precisaria, no caso, de alguém com uma sabedoria para poder chegar, para poder conversar, né? A gente não sabia nem o significado da palavra diálogo, não sabia. Uma das coisas que eu faço questão de frisar é que não foi converteu hoje, ele aceitou Jesus hoje, amanhã ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Não foi assim. Foi um processo bem lento, bem lento. Nós, depois que ele aceitou, nós tivemos que lutar muito ainda, inclusive eu e ele, né, para permanecermos juntos. Porque, como ele mesmo já disse, o diabo tentou muitas vezes separar a gente, muitas vezes. A primeira vez que o Joide esteve na igreja, ele estava com algumas mulheres, né, e era uma outra mulher junto. A aparência, o vestimento dele, tudo era algo assim... dificílimo de discernir que era um homem. Mas quando eu estava pregando em cima do púlpito, o Senhor disse para mim que aquele ali era um homem. Então, quando terminou, eu fui para a porta cumprimentar o pessoal que estava na igreja, e ele passou por mim e eu abracei, disse para ele, né? Chamei ele de meu filho. E aí isso aí tocou nele profundamente, como ele fala no testemunho, né? Nós estivemos juntos uns 4, 5 anos, assim, num discipulado quase que diário, constante, a todo momento, né? Mas teve uma época que ele teve até que dormir no meu quarto, eu e o meu marido, que graças a Deus também é um homem de Deus, que não impede a obra de Deus, que viu a necessidade e permitiu, ele dormir no chão do quarto, porque a gente sempre orando, então era onde os demônios não conseguiam entrar para perturbá-lo de noite, para fazer sair para a rua. Chegamos a viajar, eu tive que dar testemunho na Donep em Anápolis e Goiânia, Brasília, e ele foi junto comigo, porque realmente não dava para deixá-lo. Eu disse para a pastora Gisela, eu como profissional, é um desafio atender Joide. E ela, né, com o caso de Joide nas mãos, procurou então a minha ajuda a nível da profissional, Rosalba a profissional. Porque Joide estava enfrentando dificuldades emocionais muito grandes, né? Eu falei, bom, não havia tratado nenhum caso como esse, né? Havia sim tratado casos leves, não tanto como o de Joide. Aí, bem, a Joide chegou para mim com todas as características ainda de um travesti, todo destruído emocionalmente, fisicamente inclusive, né? Mas vou fazê-lo, né? Por acreditar, então, primeiro na promessa de Deus na nossa vida. Né? E eu via o sofrimento emocional de Joide. Então, mais naquele momento eu fui ser uma pessoa compartilhadora, né, junto com ele, do sofrimento dele. Foi aí então que nós começamos todo um trabalho de desenvolvimento, de tratamento emocional, né, e que isso foi lhe permitindo então se certificar com a nossa ajuda de que ele estava no caminho correto. Que a decisão e a escolha que ele tinha feito
de mudança de vida era a mais correta para a vida dele. E ele foi um homem. Na essência, ele mostrou o caráter daquilo que Deus queria para ele, entende? Nas suas atitudes. Ele no início renitente ainda, com muita coisa do mundo, muita soberba. Como mulher ele era bonito, como travesti, ganhava muito dinheiro, também perdia muito, né? Depois que se converteu, levou bastante tempo para ir desatrelando todas as amarras que o ligavam ao passado. Não foi do dia para a noite, isso não existe. O Joide, ele queria, mas a luta não foi fácil. Ele teve caídas, voltas, caídas e voltas, até o dia que eu cheguei na porta da igreja e botei o pé e falei: você não entra aqui mais. Se você não tomar uma posição, se você quiser, eu ando com você 100 mil milhas, mas se você não quiser, é parada aqui agora. Antes eu o aceitava, né? Somente aceitava e procurava amar, dar carinho, mas eu imaginava que não tinha reversão. A maneira como eu fui criado, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, né? Meu pai ensinou que isso não é normal. Isso aí não é normal. Se porventura ele me encontrasse em casa, eu já procurava me isolar. Quer dizer, eu não ficava à vontade. Para poder não criar um atrito dentro da minha casa, para poder eu não criar um atrito com a Valdete, né? Então eu aceitava assim, meio termo, né? Aceitava, ficava calado com relação ao fato. A gente nunca tinha ouvido falar de alguém que chegou onde ele chegou e que se transformasse totalmente, né? Voltasse a ser um homem, né? Casasse. A gente nunca tinha ouvido falar essa história. Então eu imaginava assim, não, o que a gente tem que fazer é amar, né? De forma incondicional, né? Ajudar no que for preciso, mas infelizmente ele vai ser assim a vida toda. Esse era o pensamento, né? Meu e das minhas irmãs e até da minha mãe, né? Eu acredito. Mas quando, né, após a conversão, a gente entendeu e falou assim, não, opa, peraí, existe um Deus que para ele nada é impossível, né? Então agora nós vamos lutar, nós vamos batalhar para poder trazer o Joide, né, para a presença desse Deus. Rompeu, né, paradigmas, ele rompeu, né? Não vamos entrar aqui no mérito, né, político, social da questão. Né? Não é o nosso caráter aqui, mas de mostrar, né, a determinação de um homem na sua essência, porque Jorge nasceu homem, né? Quando ele fez a opção, ele não fez uma opção para estar tomando ou sendo homem ou tendo a atitude de um homem, né? Ele tomou uma atitude como ser humano para a vida dele, para que ele rompesse com aquela prisão que ele vivia, né, o tempo todo. Porque era uma prisão. Ele não podia sair à noite porque ele tinha desejos. Então hoje eu o considero um homem, além da coragem, né, que Joide teve, ele rompeu, né, com aquilo tudo que a sociedade diz, aquilo que é determinado está. E não é bem assim. É possível mudança sim. E muitas pessoas chegavam e me diziam que não havia recuperação para o homossexualismo. Alguns da minha família, irmãos até, não diziam para mim, mas diziam para as minhas cunhadas, diziam para outras pessoas que o nosso casamento não ia durar 3 meses. Um dava 1 mês, outro dava 3 meses, porque não havia recuperação para o homossexualismo. E eu tinha convicção de Deus, da conversão do Joide, da transformação que Deus tinha feito na vida do Joide. Eu tinha convicção do milagre e do homem de Deus que era Joide. Foi uma batalha, mas valeu a pena. A vitória do Senhor. Jesus pode libertar com estralar de dedo. O Joide de hoje é um homem integral, um homem feliz, que encontrou a paz e a verdadeira felicidade que só Cristo pode dar. Tem uma questão muito séria, muito importante, que as pessoas precisam entender. Deus, ele nunca vai entrar no teu livre-arbítrio, né? Você pode fazer um montão de coisas, mas tem coisas que você não lhe convém. E isso entra a questão do livre-arbítrio. Então Deus respeita a tua escolha. Então nesse momento Joide fez uma escolha. Tá? Eu não quero mais isso para a minha vida. Então Deus aí ordenou acerca dele. Porque Deus quer
que você seja íntegro com você mesmo, primeiro com você mesmo. Que você tenha valores, que você tenha uma moral interna, para que você não seja levado. Isso eu entendo para todas as áreas também da nossa vida. Vai ser difícil? Vai. Porque nós vamos encontrar muros, nós vamos encontrar pessoas, né, e circunstâncias para dizer tudo ao contrário para nós. Não se esquecendo de que Deus, Ele é soberano. Jorge sofreu muito, Jorge teve perdas emocionais tremendas, né, mas ele tinha uma busca, ele tinha um objetivo de traduzir, através da vida dele, a glória de Deus. Deus é perfeito. E Deus, na sua perfeição, quando Deus forma um homem na palavra dele, lá na eternidade, ele já forma a companheira, né? E a Edna foi a pessoa certa. Uma mulher de Deus, uma menina convertida, alguém que tem o coração mesmo em Deus, e ela exerceu o papel dela de coadjutora idônea e tem sido a coluna forte dele. Eu creio que se o Joide não tivesse a Edna na vida dele, seria muito mais difícil essa recuperação. Graças a Deus, eles estão firmes, ela está ao lado dele para ajudá-la a caminhar, e é uma intercessora, né? Edna é de primeira linha na intercessão. Quando nós nos conhecemos, eu e Jorge éramos muito amigos, muito amigo. Eu até digo assim que eu tive uma paixão quase à primeira vista por Jorge, mas ainda não tinha consciência dessa paixão. E Jorge ainda estava naquele processo de santificação, buscando a Deus, orando, clamando ao Senhor, e muitas vezes ele chegava em mim e falava assim: Edna, eu acredito que eu não vou dar conta. Eu falava assim: você vai dar conta, o que eu faço? Eu falei: vamos orar. Então eu fui para Jorge também, uma intercessora, fui para Jorge uma amiga, e dizia sempre que eu era psicóloga dele, e com esse relacionamento nós fomos nos apaixonando um pelo outro. E foi um amor puro, foi um amor sincero, foi um amor que a gente sempre diz que veio direto do trono de Deus. Graças a Deus, só posso dizer, sou feliz, porque eu tenho 4 filhos, e os 4 filhos meus estão na presença do Senhor. E espero que nunca vão desviar, em nome de Jesus, né? Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada e sou feliz. O homossexualismo é uma abominação a Deus, como é a prostituição, como é o adultério, como é o vício, qualquer vício. Por que é pecado? Porque denigre o corpo, que é templo do Espírito Santo, entendeu? O pecado é algo que agride a nossa imagem e semelhança de Deus. Em Cristo nós retornamos a essa condição, porque nós temos em nós a vivência do Espírito Santo. Então, nosso corpo não é meramente um invólucro para a gente fazer o que quer. Nosso corpo é o templo que guarda Deus em nós. Nós estamos vendo hoje a proliferação a ponto de quererem nos prender se nós falamos como se nós fôssemos preconceituosos. Eu, por exemplo, não sou preconceituosa. Eu amo os homossexuais. Eu já dei prova disso com o Joide, né? Porque o Joide era deslumbrado, ele era um travesti deslumbrado. E o Joide, com todo amor e carinho, muitas lésbicas também nós tratamos, hoje são mulheres libertas, e outros travestis também. Então o Joide é um exemplo do que nós temos um amor, só que Deus ama o homossexual, mas ele abomina a prática do homossexualismo, porque denigre a imagem do Deus vivo. O desejo do meu coração é que este TVD venha alcançar aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão vivendo a prostituição, no homossexualismo, nas drogas, aquele que por algum motivo está tendo uma desavença na sua casa e acha que não há solução. O nosso objetivo é levar para você a solução em Cristo Jesus. Jesus pode resolver seu problema, assim como resolveu o problema de Joide, assim como resolveu o problema da família de Joide. Jesus, a palavra de Deus diz assim que Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. E Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E é esta vida que você precisa. Você precisa conhecer a vida abundante em Cristo Jesus, que é a alegria em Cristo, a paz em Cristo, a harmonia em Cristo. E eu quero dizer para você que Jesus te ama e Ele é a solução para o seu problema. O desejo de todo o meu coração é que essas pessoas façam uma reflexão da vida e venham ver que a vida é bem melhor com Jesus e que elas possam fazer aquilo que eu fiz, né? Pedir para que o Senhor mude a sua vida, mude a sua mente, mude o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor e no mais Ele fará. Esse é o desejo do meu coração. Não importa o tamanho do problema. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu não tenho problema com o homossexualismo. Mas existem outros problemas que olhando com um olhar humano é impossível de se resolver. Mas tudo é possível quando a gente crê no Deus da Bíblia. Porque a minha vida só mudou depois que a minha mãe conheceu o Jesus da Bíblia, aquilo que a palavra de Deus diz. Então é a palavra que limpa, é a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que fortalece. A nossa esperança está na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, que muda, transforma e liberta o pecador, independentemente se seja um homossexual, se seja uma lésbica, um ladrão, um bandido, ou uma desavença no lar, um alcoólatra, não importa a situação que seja. Jesus, ele muda o quadro da vida da pessoa. Esse é o desejo de todo o meu coração.